ama não está lá. Aí você descobre que a pessoa que você ama não se salvou. Você vai querer saber por que ela não se salvou. Esse juízo de comprovação é quando os livros do céu serão abertos. E nós vamos então poder ver todos os casos e entender por que este se perdeu. E quando nós virmos nos registros celestiais todas as chances que foram dadas para que alguém se arrependesse, se salvasse, e mesmo assim a pessoa não quis, nós vamos dizer, Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles, porque eles não quiseram. E qual é a terceira fase do juízo, que nós chamamos de executivo? É a aplicação da sentença. Depois do milênio, depois de 1000 anos, é a destruição dos ímpios. Então, relembrando, a primeira fase do juízo acontece hoje, aqueles que aceitaram a Cristo estão sendo julgados. A segunda fase é durante o milênio, dos ímpios. Quem não aceitou a Cristo já está condenado. E a terceira fase é a sentença, é a destruição daqueles que não se prepararam para a vida eterna. Está claro isso para vocês? O juízo de Deus é esta mensagem que o anjo está anunciando. O juízo chegou. Agora, nós não ouvimos falar desse tema por aí. As pessoas não explicam o tema do juízo para nós, mas é uma doutrina bíblica. Está em toda a Bíblia. O juízo de Deus. Deus precisa julgar antes de voltar, para saber quais são dignos de herdar a vida eterna. E nesse juízo, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. O anjo apresenta uma segunda verdade. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é isso aí? Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo de Apocalipse, ele nos chama a atenção para duas doutrinas. A primeira doutrina, do juízo. Há um juízo. Todo nome um dia será levado diante do tribunal de Cristo. Segunda doutrina, adorai aquele que fez, ou seja, o Criador. E nós já explicamos para vocês aqui que o quarto mandamento da lei de Deus, que aparece em Êxodo 28 a 11, é o único mandamento da lei que apresenta a Deus como Criador. Nós devemos santificar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor Deus céu, terra, mar e tudo o que neles há. Você entende a conexão linguística? O primeiro anjo de Apocalipse 14 está usando a mesma expressão do quarto mandamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É como está no quarto mandamento. Ou seja, é uma referência explícita ao quarto mandamento. Por isso o anjo está dizendo, adorai. Nós já não vimos com vocês aqui que o tema da adoração é o tema final da história humana? Finalmente, quem nós vamos adorar? Então esse anjo está dizendo, adorem ao Criador. O outro poder diz, adore a besta. O anjo diz, adore o Criador. Então a questão final será quem nós iremos adorar. Passou o primeiro anjo, vem a segunda mensagem. Verso 8. Apocalipse 14, versículo 8 diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vocês estão lembrados quando nós estudamos o livro de Daniel, nós aprendemos muito sobre Babilônia. De fato, a cidade de Babilônia foi quem escravizou Daniel e o povo judeu. Mas esta cidade, que Nabucodonosor foi rei por 43 anos, ela finalmente seria substituída por um segundo poder. De acordo com Daniel 2, a glória de Babilônia, a cabeça de ouro, passaria e daria lugar ao peito e braços de prata. E esse peito e braços de prata
representava o Império Medo-Persa, que viria para derrotar Babilônia. E isso de fato aconteceu. Quando vamos para o capítulo 5 de Daniel, ali está escrito a queda de Babilônia. Quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, estava no trono, dá uma festa para 1000 convidados, bebe vinho na presença dos 1000, e de repente aparece uma mão e escreve na parede assim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei não entendeu nada, chamaram os magos, estes não entenderam nada também, chamaram Daniel, e Daniel disse assim, sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino, Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, ele vai ser dividido e dado aos medos e os persas. E naquela noite, 13 de outubro de 539, caiu a grande Babilônia. Agora vamos para o Apocalipse. Final do 1º século. O anjo vem e diz assim, caiu a grande Babilônia. Mas escuta, Babilônia não tinha caído no 6º século antes de Cristo? Nós iremos para o intervalo. E quando voltarmos, nós vamos entender por que é que Babilônia, que havia caído no 6º século, aparece aqui na segunda mensagem angélica. Daqui a pouco estamos de volta. Olá amigos, estamos de volta hoje com o capítulo 14 de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Se você tem desejo de receber essa revista com todos os temas que nós estamos estudando aqui, inclusive o tema de hoje, né? As 3 mensagens, ou os anjos com as 3 mensagens, você pode solicitar a Novo Tempo. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou se preferir, acesse a página do programa na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai preencher um formulário e essa revista chega na sua casa através dos correios, inteiramente grátis para a sua família. Quando terminamos o primeiro bloco do programa de hoje, nós estávamos falando que o segundo anjo de Apocalipse anuncia, caiu a grande Babilônia. O que significa a mensagem deste anjo, se ela é para os nossos dias? Babilônia não caiu no 6º século antes de Cristo? Pois bem, se o Apocalipse foi escrito no final do 1º século da nossa era, João não está se referindo àquela Babilônia, porque ela já havia caído. Então aqui não é Babilônia literal. João está falando da queda de Babilônia, mas no Apocalipse a Babilônia, ela é mística ou espiritual. Você que está com sua Bíblia aberta aí, olha também para o capítulo 18 de Apocalipse. Veja se não é esta mesma mensagem. Versículo 2, Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, o quê? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Tanto no capítulo 14 quanto 18, o apelo ou a sentença de Babilônia é dada. Caiu a grande Babilônia. Mas se Babilônia não existia mais aqui, quando o Apocalipse foi escrito, de quem João está falando? Eu já disse para vocês, ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E aonde está a Babilônia hoje? Babilônia hoje é a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Hoje, quando alguém quer seguir a Cristo, seguir a verdade da Bíblia, para onde ele vai? Ele tem um leque de opções que a pessoa fica atordoada. Recentemente, a Universidade de Oxford publicou uma enciclopédia dizendo que hoje já estão catalogadas no mundo
34 mil religiões cristãs. Quando alguém quer seguir a vontade de Deus, a pergunta é: para onde eu vou? Com tantas igrejas, com tantas propostas. E veja, cada um ensinando uma coisa diferente, cada um falando algo diferente. Amigos, este cenário religioso é a verdadeira Babilônia dos dias atuais. Então, aonde está a Babilônia hoje? É esse nicho de religiões que são confusas e estão longe da palavra de Deus. Como diz aqui no capítulo 18, esta Babilônia, ela também embebeda a vida das pessoas. Com o seu vinho ela faz isso. Olha o versículo 3. Pois todas as nações, Apocalipse 18, 3, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Sabe o que é esse vinho aqui que embebeda as nações? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. É isto que embebeda as multidões. E não é interessante que tem gente por aí que se levanta, até mesmo dizendo-se ser o Cristo? Vão para programas de TVs aqui no Brasil e dizem assim: eu sou o Cristo. Isso não me assusta, porque Jesus falou assim que no tempo do fim haveriam falsos cristos. Agora, sabe o que me assusta? É ter gente seguindo esse tipo de gente, achando de fato que ele é o Cristo. Isso me assusta. Como que alguém pode achar que um ser humano que está entre nós é o Cristo? Isso me assusta. O desconhecimento de Bíblia para identificar um falso Cristo, isso me assusta. Então, amigos, a confusão religiosa que se assentou hoje, nós chamamos isso de Babilônia, onde cada um ensina o que bem quer e outra, longe do que a Bíblia ensina. Então, o segundo anjo faz uma advertência: caiu a grande Babilônia. E aqui no capítulo 18, nós temos o último apelo de Deus à humanidade. E sabe qual é o apelo? Sai dela, povo meu. Deus tem um povo ainda em Babilônia. E Apocalipse 18:4 tem que ser lido em comparação com João 10:16, quando Cristo disse assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. Aonde elas estão? Em Babilônia. E Deus diz assim: sai dela, povo meu. Da onde temos que sair? Do meio dessa confusão religiosa, que se afastou da Bíblia para ensinar qualquer coisa, menos a Bíblia. Disso temos que fugir. E chegamos então ao terceiro anjo, versículos 9 em diante. Leia comigo aí Apocalipse 14, verso 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Viu aí? Mais uma vez o Apocalipse voltou ao tema da marca da besta. O último anjo é a última mensagem. Esses três anjos têm uma mensagem para os nossos dias, mas o último anjo é a última mensagem de Deus antes que Jesus volte. E qual é a mensagem? Quem adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Ou seja, será objeto
da ira divina. E como que a ira divina vai se manifestar contra os portadores da marca da besta? Olha aí no capítulo 15, leia o verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo cada um deles flagelos, pois com estes consumou-se a cólera de Deus. Como que Deus vai consumar sua ira? Derramando sobre os ímpios as suas pragas, os seus flagelos. E o Apocalipse 16, que vamos estudar na semana que vem, trata exatamente das 7 pragas. Ou seja, as 7 pragas serão derramadas como uma forma de Deus manifestar sua ira contra aqueles que aceitaram a marca da besta e rejeitaram o seu selo. Não é interessante a construção do Apocalipse? Então hoje o anjo está fazendo o último apelo. Por que essa mensagem aparece aqui em Apocalipse 14 como sendo o último apelo? Dê uma olhadinha no que nós chamamos de a